Sábado, 7 de setembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia. E hoje, de maneira especial, vamos orar pelo nosso Brasil. Que Deus nos proteja e direcione os nossos caminhos. O super abraço de aniversário vai para o Rodrigo Geraldo da Serra, de São Paulo, capital. Parabéns, Deus te abençoe. Este podcast é um oferecimento Nadai Ferro e Aço, em Ubatuba, São Paulo, o melhor preço com a melhor qualidade. Confira! Lely Esteves Arquitetura, projetos residenciais que priorizam os sonhos da sua família. Atendemos Cuiabá, Mato Grosso e todo o Brasil. O evangelho de hoje narra o conflito relativo à observância do sábado. A observância do sábado era uma lei central, um dos mandamentos, lei muito antiga que foi reconsiderada na época do exílio. No exílio, as pessoas tinham que trabalhar 7 dias por semana, de manhã até a noite, sem condições de se reunirem e meditarem a palavra de Deus, de rezarem juntas e de partilharem a sua fé, os seus problemas, as suas esperanças. Daí a necessidade urgente de parar pelo menos um dia por semana para se reunir e se encorajar mutuamente durante a situação muito difícil do exílio. Caso contrário, eles teriam perdido a fé. Foi ali que a fé renasceu e a observância do sábado foi restabelecida com vigor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Cantem vossa glória, Senhor, os nossos lábios. Cantem nossos corações e nossa vida. E já que é vosso dom tudo que somos, para vós se oriente também todo o nosso viver. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus lhes respondeu: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entre os judeus, os pobres, quando tinham fome, podiam colher espigas de milho no campo, conforme a regra de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 26. Se você passar pela colheita do seu próximo, poderá colher espigas com a mão, mas não coloque a foice na colheita do seu próximo. As espigas eram esmagadas entre as mãos e os grãos que delas saíam eram comidos. Então, qual é o problema? Pela interpretação da lei, isso poderia ser feito todos os dias da semana, exceto no sábado. E também, se o trabalho do sábado fosse feito de forma inadequada, a parte culpada era admoestada e tinha de oferecer uma oferta pelo pecado. Porém, se o sábado fosse transgredido, apesar das testemunhas e de advertência prévia, o crime previa a pena de morte por apedrejamento. A advertência era dirigida diretamente aos discípulos, mas alude a Jesus. E Jesus responde com uma contra-objeção, citando a própria Escritura. 1 Samuel, capítulo 21, versículos de 1 a 7, ou seja, a autoridade máxima reconhecida por todos como a palavra de Deus,
pães de oferta em número de 12, um para cada tribo de Israel, permaneceram sobre uma mesa durante uma semana no santo templo, como oferta de Deus. Ninguém podia comê-los, exceto os sacerdotes. Porém, Davi e seus companheiros os comeram, porque estavam com fome, e não havia outro pão disponível. E ninguém culpava Davi por isso, nem a Escritura, nem os doutores da lei, porque a necessidade desculpa a transgressão da lei. Portanto, mesmo os discípulos de Jesus não transgridem a lei, se no sábado amassam as espigas porque estão com fome. Ao interpretar a lei, devemos buscar a vontade de Deus e o verdadeiro bem do homem. E Deus não deu a lei para atormentar os homens, mas para fazê-los felizes. O sábado é usado para resolver as necessidades dos outros e não para criar mais problemas para eles. Fica aí a dica. Importante a gente entender isso. O ser humano está acima da lei. Quando o bem do ser humano é colocado à prova, então a lei deve servir o homem. E hoje a igreja celebra o bem-aventurado Vicente de Santo Antônio, missionário no Oriente. Ele nasceu em Castelo de Albufeira, em 1590. Os seus pais o educaram na piedade e nos bons costumes. E passada a infância o enviaram para Lisboa, onde depois de ter revelado um talento multiforme ao longo da carreira eclesiástica, ordenou-se sacerdote aos 27 anos. 4 anos depois, em 1621, já estava no México, onde entrou na Ordem de Santo Agostinho. Feita a profissão, cedo sentiu inflamar a alma dele para o fervor das missões, com aspirações ao martírio na perseguição religiosa do Japão, e para lá partiu em 1623. Uma vez chegado, mudou de traje e de nome, fazendo-se caixeiro ambulante pelas ruas de Nagasaki, para poder entrar nas casas e introduzir-se nas famílias, onde converte os pagãos, consola e encoraja os cristãos perseguidos. E assim, infatigavelmente, durante alguns anos, trabalhou em contínuas catequeses, pregações e administração de sacramentos. Descoberto e preso em 1629, procuram fazê-lo renegar a sua fé cristã, religiosa, sacerdotal, sujeitando a 5 banhos sucessíveis de água fervendo. Mas ele manteve-se invulnerável até ao derradeiro combate, a tormento do fogo. Constância de mártir e perseverança de apóstolo foram os 2 maiores clarões dessa ascensão à glória, que ficaram ainda mais expressamente estampados nas fervorosas cartas dos seus últimos dias, como nos últimos discursos que até o momento do martírio dirigia aos circunstantes cristãos e infiéis. Foi beatificado pelo bem-aventurado Pio XI, no dia 7 de julho de 1867, após a promulgação do decreto do martírio, no dia 26 de fevereiro de 1866. A beatificação ocorreu com outros 205 mártires vítimas da perseguição japonesa. A causa foi denominada Alfonso Navarrete Benito, Pietro Dávila, Carlos Spinola, Jacotino Dias Hirayama, Lúcia de Freitas e 200 companheiros. Desses 33 anos da Companhia de Jesus, 23 entre religiosos e terciários agostinianos, 45 entre religiosos e terciários dominicanos, 28 entre frades menores e terciários franciscanos. Todos os outros filhos de fé leiga, todos os membros da Confraternita del Rosário, alguns assassinados juntamente com o cônjuge e os filhos. Ao celebrar-se em 1967 o primeiro centenário da beatificação dos martirizados no Japão, a vila de Albufeira quis comemorar, com um congresso a propósito, o valor, a santidade e a ação missionária do seu emérito filho, o bem-aventurado Vicente de Santo Antônio. As celebrações se realizam nos fins de agosto até 3 de setembro,
data do martírio do bem-aventurado sacerdote e missionário, ficando desde esses dias a atestar vida e ação gloriosa uma estátua na sua terra natal. Oremos. Dai-nos um espírito missionário semelhante ao vosso, dedicado sempre à evangelização em nossa realidade, abertos às necessidades do nosso tempo, para que o nome de Jesus seja amado e adorado em todos os cantos da terra. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e até amanhã, se Deus quiser.